Hello! Aqui mais uma vez com vocês e hoje pra gente conversar sobre um assunto difícil, um assunto comum. Preciso dizer que todos os assuntos do campo da psicologia não são fáceis, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso. E sabe aquela pessoa que te elogia, mas logo em seguida vem uma crítica? Logo em seguida vem um comentário desnecessário? Pois é, o nome disso é manipulação. A gente precisa dar nome às coisas, né? Você está sendo manipulada. E vamos que vamos conversar sobre isso, né? Meu nome é Bárbara Freitas, sou advogada, especialista no direito das famílias, especialista no direito penal e processo penal. E eu quero aqui conversar com vocês esse assunto que é muito comum, muito comum. Eu, como advogada em direito de família, vejo isso todos os dias. Infelizmente, todos os dias. E eu falo isso, gente, porque é algo que divórcio tá aí, namoros começam e terminam, eu tenho amigas, você também tem amigos. Então é algo que você vai ver ao final do vídeo, depois você me diga aí se você conhece alguém que já vivenciou essa realidade ou se você já vivenciou essa realidade e como fez para superar, né? Mas é necessário a gente conversar sobre isso e tantos outros temas. Falar sobre saúde mental nunca é demais. Ter informações e informações boas nunca é demais. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para esse tema, que esse tema aqui rende, né? Eu fiz aqui minha colinha aqui, porque como o tema é longo, né? Simbora aqui, né? Quando você tá num relacionamento e a pessoa passa a te elogiar, mas logo em seguida vem um comentário de alguma forma depreciativo, a gente precisa entender como é que seu cérebro tá reagindo a isso, tá? E aqui eu também preciso fazer um disclaimer, né? Necessário, que normalmente pessoas muito bem resolvidas não caem nesse tipo de relacionamento, tá? Pode até ser que no comecinho, lá no início, mas depois cai fora, abre. Mas como nós vivemos um mundo complicado, eu já falei muito sobre carência, relacionamento é difícil, apoio terapêutico é complicado. E muitas vezes a gente tem esse medo de encarar nós mesmos, né? E é necessário. E aí, quando a carência ela toma forma e à frente dos seus sentimentos, a gente acaba esbarrando nesse tipo de relacionamento. Que de certa forma, em algum modo, em algum grau, se torna abusivo. E por que ele se torna abusivo? Porque ele passa, em um grau maior, ele passa a te cercear. Vamos lá, vamos começar aqui que aí vocês vão entender isso. Quando a gente está muito carente, e aqui, gente, eu estou colocando o exemplo mais comum da mulher estando carente, se relacionando com uma pessoa que projeta esse tipo de relacionamento, que é o manipulador, tá? Que é o mais comum, mas isso serve para ambos os sexos, tá, gente? É só uma forma de ficar mais fácil até para poder conversar com vocês. Mas como é que funciona no cérebro de quem vive um relacionamento dessa forma? E aí a gente precisa colocar essa pessoa de algum modo carente, em alguma medida, tá? Então, assim, a gente tem ali ligado você liga, botão off-on, você põe no on o sistema de recompensa. Infelizmente, assim, porque é a questão do elogio. Você dá muita atenção e muito valor ao elogio que você recebe. E aí, o que acontece? Dopamina. Seu cérebro enche de dopamina. E logo em seguida, ele te critica. E aí você passa o quê? Vivenciar o quê, gente? Uma montanha russa. Porque eu tenho elogio, eu tenho crítica. Eu tenho elogio, eu tenho crítica. E isso vicia. Por incrível que pareça, quando você não tem as questões muito bem resolvidas, pessoais, familiares, você acaba sendo vítima. Não estou falando aqui em violência de fato psicológica, tá? Mas você acaba sendo vítima desses relacionamentos. E em um outro modo, o seu cérebro vicia nesse tipo de coisa, porque a pessoa é bacana, a pessoa é legal, todo mundo gosta dele, mas sempre vem esse elogio com essa crítica. E é uma crítica, gente, que não é construtiva. Tá longe de ser construtivo. Muitas vezes, a maioria das vezes, essa crítica vem na frente dos outros. E só abrindo um parênteses aqui, tá?
Tem muitos relacionamentos de amizades, pseudo-amizades, que são assim, tá? Depois me diga aí nos comentários, enfim, manda um direct pra mim, contando se você vivencia uma relação assim com algum amigo ou amiga, tá? E aí, essa montanha russa, ela acaba criando dependência química mesmo no cérebro. Porque assim, é um gatilho, eu tô atrás do elogio. Eu sei que vai vir uma crítica, mas vai vir um elogio depois, entendeu? Você acaba se condicionando. Você condiciona a viver um relacionamento dessa forma. E tem casais. Quem aí? Depois me conta nos comentários aí, se você conhece um casal que é assim. Porque essas críticas, elas muitas das vezes são veladas. E são críticas que parecem ser um elogio e que quem está de fora, que tem um olhar da águia, né? Não um olhar de pomba, mas um olhar mais afiado, um olhar que de fato consegue prestar atenção nas informações e decifrá-las, você fala, meu Deus, essa pessoa está percebendo que esse cabra é um cara manipulador, sabe? Você fica indignada até. E aí, acaba se estabelecendo um trauma e de uma forma assim, muito rápida. São relacionamentos muito que começam, as pessoas mal se conhecem, estão ali ainda ficando, se conhecendo pelas redes sociais e tudo, passam a ter um relacionamento físico e logo estão assim, sabe aquele amor desmedido, aquela paixão, não amor, preciso me corrigir aqui, aquela paixão desmedida, mais ou menos isso. É algo assim que depois que se estabelece esse trauma, é complicado a gente... a pessoa entender que está sendo vítima, de algum modo vítima, né? E como é que funciona o cérebro de quem pratica esse tipo de coisa com seu parceiro, tá? Esse tipo de coisa, vamos lá nomear, manipulação. Como é que o cérebro do manipulador ele acaba funcionando? Aqui é o poder de controle que é ativado, entendeu? É o centro de prazer dele passa a ser esse controle, porque acaba controlando, ele elogia e critica ao mesmo tempo, quase que em seguida, né? E ele acaba, de alguma forma, tendo aquela pessoa ao seu bel prazer. Infelizmente é isso. Eu tenho certeza que vocês conhecem casais que são assim, de amigos que são assim, em que infelizmente a gente não consegue trazer luz para essas pessoas, né? Mas todo mundo conhece um casal que funciona dessa forma, né? A pessoa, ela reduz muito da ansiedade própria porque ela transfere para o seu parceiro, né? Para sua companheira, para sua esposa, enfim, para o seu ficante, seja lá como vocês quiserem colocar, tá? E é um teste inconsciente, muitas das vezes, é uma métrica de quanto essa pessoa gosta de mim. E aí, de forma inconsciente, muitas vezes, a pessoa fala assim, até quanto essa pessoa aguenta das minhas críticas? Até onde que ela vai aguentar ficar comigo? Quanto mais eu falar, será que ela vai se afastar ou vai se aproximar? E aí, o outro perfil, gente, é o perfil da carência, né? Quando você tá carente, por isso que a gente precisa resolver a sua carência. Tem vídeo já no canal sobre isso, porque é primordial, importantíssimo, tá lá no topo, você resolver isso antes de começar um relacionamento. Quais são os perfis mais padrões que fazem isso, tá? Lógico, a gente tem o narcisista clássico, né, que age dessa forma, mas a gente tem um narcisista encoberto, vamos colocar dessa forma, né? Ele elogia, ele sempre vai estar te elogiando, mas logo em seguida ele te critica, né? E ele faz isso para quê? Para ele manter, de alguma forma e de alguma medida, uma superioridade a você. É tipo um elogio assim, nossa, você tá linda, mas você tá só um pouquinho acima do peso. Ou então, você tá linda, mas essa roupa não te cai bem, essa roupa te deixa gorda. Sabe? É nesse sentido, ele elogia, mas logo em seguida ele te confronta com algo que sabe que te machuca. Mas assim, num tom... Obviamente que eu não tô falando aqui, gente, que a pessoa tá gritando, tá brigando. Não, é sempre num tom de voz tranquilo, muitas das vezes com um tom super acolhedor. E você cai igual um patinho nessa história, né? Ai, os narcisistas encobertos são fogo, pra não dizer outra coisa, né? O ansioso evitativo, né? Ele
te elogia, porque de fato, genuinamente, ele sente aquilo por você, ele te acha linda, ele te acha fantástica, ele te acha uma profissional maravilhosa, mas ele logo tece a crítica porque ele tem medo da intimidade. Entendeu? Ele tem medo da intimidade, ele tem medo do quê? De ver que você veja como ele é. Então ele logo são relacionamentos muito rápidos, muito breves. Ele pouco se envolve. Então assim, ele até tenta ter um relacionamento com você, mas logo ele cai fora e cai fora dessa forma. É uma pessoa que ele acaba assim, te elogia porque de fato ele sente isso, mas te critica por medo de ser rejeitado. Infelizmente isso acontece e tem muito cara desse jeito, muito cara. Aqui eu vou citar o próximo aqui, é o mais padrãozão, tá? É o controlador, manipulador. Então ele usa essa ferramenta consciente, ele sabe dos efeitos dela, ele sabe como fazer e ele faz de forma propositada. Nos outros dois exemplos não é de forma tão propositada, mas aqui no controlador é pensado, é planejado. E você está tão envolvida com ele que você não consegue sair dessa teia, entendeu? Você acaba ficando viciada. Você acaba ficando viciada nesse feedback negativo dele. Porque assim, vicia. Dopamina crítica. E acaba viciando mesmo. O seu cérebro entende isso como um relacionamento normal. Certamente suas amigas ou seus amigos já tentaram falar sobre isso com você a respeito e você não entendeu o recado. Mas infelizmente é algo que acontece e a gente precisa estar bem atenta. E tem o último, né, que é o ferido não curado. A pessoa, ele nunca aprendeu a se relacionar com outras pessoas de uma forma diferente. Isso já vem desde a infância, tá? Provavelmente na casa dele, com os pais, com a mãe ou só com o pai, sempre foi dessa forma. Ele não conhece outra forma de ter esse sentimento que não seja diferente disso. Ele acha isso normal, normalizou dentro dele e tá tudo bem. É até difícil de você conversar sobre isso porque a pessoa tem muita dificuldade de ver que isso é um problema. Provavelmente as ex-namoradas terminaram, esboçaram algo sobre isso e ele simplesmente não conseguiu elaborar dentro dele. Não conseguiu elaborar, nem se deu o prazer, nem se deu o trabalho de tentar elaborar e atingir um prazer de se entender, né, como pessoa. Mas é algo que acontece. E você, que é o alvo dessas críticas, desses pseudos elogios, por que você aceita isso? A gente está falando de baixa autoestima. Baixa autoestima, ela abre flancos assim para várias coisas, mas principalmente para as pessoas manipuladoras. E quando a gente está com a baixa autoestima, ouvir certos elogios, ver e sentir certos comportamentos que parecem ser tão legais, a gente acaba não vendo essas críticas, vendo esse comportamento destrutivo, porque isso mina a nossa autoestima. Você já está com baixa autoestima e o pouco que resta é minada. Então a gente precisa estar atenta a isso, né? A outra questão é o padrão familiar. Você viu isso acontecer com seus pais, você viu isso acontecer dentro da sua casa, com seus irmãos e tudo, e acha isso normal. É normal ter um relacionamento assim. Quantas vezes, e aqui eu vou trazer assim, um dado, um depoimento meu, pessoal, que eu só tive relacionamento muito difícil, relacionamento com pessoas muito ciumentas, e eu achava que isso de fato era uma forma de demonstração de amor. Demorou para essa ficha cair, demorou porque eu tive que fazer terapia, para poder entender, enfim, sentir na pele, sentir dores físicas, psicológicas, para serem depois, demorou muito tempo a curar, então ficaram cicatrizes. E muitas vezes a gente não vê, acha que isso é normal. Infelizmente, a gente precisa muitas das vezes entender os nossos amigos, escutar os comentários de amigos de fato, tá? Aqui com muitas aspas, tá? Tem vários amigos que não são amigos, mas tem amigos que são essencialmente seus amigos e te querem bem, que te alertam para esse tipo de relacionamento. E quando você vivencia um relacionamento atrás do outro, sem trabalhar o luto, sem trabalhar você,
você não se identifica, você vai só vivendo, vai só empurrando as coisas com a barriga e repetindo o padrão. Então, é importante o autoconhecimento para você sair dessa vida de baixa autoestima e ter outras formas de alcançar a autoestima e de ver que muitas vezes a gente vivencia um relacionamento lixo porque a gente se acostumou a ter sobras, entendeu? Infelizmente é assim. E tem um outro dado que eu já falei em vários vídeos, não sei se aqui ou na outra rede social, Instagram, mas tem muitas mulheres, e isso aqui é voltado para você que é mulher, porque dificilmente a gente encontra um homem que age dessa forma. A mulher que é pronto-socorro, a mulher que é oficina mecânica, que sempre está disposta a curar, a consertar, porque comigo é diferente. Não, comigo ele vai dar certo, você vai ver, ele vai mudar. A pessoa vai sair da água para o vinho. A pessoa acha que é Jesus, né? E não é, não é. Nós, como seres humanos, como pessoas em relacionamento, a gente precisa entender que a gente não consegue mudar o outro. O outro precisa querer ser mudado, o outro precisa querer mudar. E normalmente não é com você, parceira, não é com você, parceiro. Isso ele vai trabalhar na terapia, vai trabalhar com a conversa com amigos, mas dificilmente ele vai mudar com você nesse relacionamento. Talvez você seja mola para isso, né? Mas num outro relacionamento ele vai ser uma pessoa muito melhor. Mas a que preço, até quanto você está disposta a pagar para ser mola? Então, mulheres que normalmente têm esse slogan inconsciente que eu resolvo, eu conserto, vivenciam um relacionamento totalmente abusivo, totalmente tóxico. A pessoa te elogia, te critica na mesma frase tranquilamente e na frente de outras pessoas e você muitas das vezes não entende o recado, não entende. O outro dado é o medo do abandono, né? A pessoa, ela prefere muitas vezes vivenciar de alguma forma, de algum modo, consciente esse relacionamento que não é bom, mas ela tem medo da solidão. Então ela prefere estar com essa pessoa desse jeito. É melhor com ele do que sozinha. Ah, não. É tal da história, né? É o contrário daquele ditado, antes só do que mal acompanhada. A pessoa prefere estar mal acompanhada do que só. Ela se curva a muitos comportamentos abusivos, tóxicos, do que ficar sozinha e encarar a sua realidade, né, gente? Porque no mundo que está cheio de canal no YouTube, nas redes sociais, de forma genérica, que a informação está aí para todo mundo a todo tempo, tem muito lixo, mas tem muita coisa boa. E você se deparar com as coisas boas, encarar o seu próprio eu, é muito difícil. Exige muitas das vezes um ato de coragem. Nem sempre a gente está disposto a encarar os nossos fantasmas, encarar os nossos esqueletos que estão dentro do armário, tirar um a um e ir falando com eles. E agora? É eu e você. Vamos resolver esse BO? É muito difícil. Então, essa dor de se encarar, essa dor de resolver os seus poréns, muitas das vezes a gente acaba encarando relacionamentos abusivos, tóxicos. Esse é um tipo de relacionamento clássico abusivo que mina sua autoestima, você vai para debaixo da terra. Você realmente fica no subsolo porque ele acaba com tudo que há de bom em você. E acho que o lado pior de um relacionamento assim você vive a dependência emocional desse parceiro. Porque você quer que a sobra, você quer um pouquinho dessa sobra do elogio. Você precisa dessa migalha de elogio, seja ela o tamanho que for. É muito ruim isso. Então a gente precisa encarar os nossos eus mal resolvidos para ter um relacionamento minimamente saudável, né? E quais são os danos desse tipo de relacionamento? Eu até já acabei de falar, né? Eu tô seguindo aqui o meu roteirinho. Erosão da sua autoestima. A gente acaba tendo uma versão da ansiedade crônica. Então, tudo é ele. E assim, é sempre um tal de pisar em ovos o tempo inteiro.
E aí a gente está quase ligando num relacionamento de fato abusivo, um relacionamento violento, não necessariamente físico, né, mas psicológico. E a gente está falando de trauma complexos, né? São traumas complexos porque seu sistema nervoso ele fica totalmente desregulado. E aí a gente precisa de fato entrar com aporte, às vezes de um psiquiatra, com medicação, um aporte de terapia para você poder se entender. Eu acho que eu me alonguei demais aqui, né? Espero que vocês tenham, enfim, entendido aqui. E se fez sentido para vocês, me conta aí, manda uma mensagem, manda para sua amiga que está vivenciando essa realidade. Ela muitas vezes ela precisa ouvir de uma outra pessoa que não seja você. Sabe, quando um amigo chove no molhado, talvez esse vídeo faça sentido para ela. E se você não fez sentido nenhum, deixa seu dislike também, não tem problema nenhum, mas deixa o seu curtir. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!